A palavra desbunde tem três significados. É algo que causa deslumbramento, é o estado de quem está sob efeito de drogas e indica uma posição alternativa à norma vigente. Na literatura, o desbunde juntou tudo isso. O que foi o desbunde? O desbunde foi uma descoberta radical de muitas pessoas da minha geração de que não era absolutamente obrigatório que se vivesse como todo mundo vivia, ou seja, dentro das regras estabelecidas pelo convívio social. Que havia uma outra coisa muito mais fundamental no ser humano do que seguir as normas, leis e regras, que era a liberdade humana. Quer dizer, esse conceito, essa ideia, esse sentimento, essa visão de mundo, que é a liberdade, foi uma coisa que me impressionou desde assim, a adolescência. Quando descobri que existia liberdade, eu fiquei encantado. Por isso que eu, às vezes, digo que o grande responsável pelo meu ingresso na vida adulta foi Sartre, porque foi o filósofo da liberdade, né? O filósofo do indeterminismo, de dizer que essa liberdade, a liberdade do ser humano, a liberdade que é o ser para si, como diz Sartre, é absoluta, é infinita. Você pode fazer o que bem entender. Naturalmente que todos os seus atos terão suas consequências e como você foi absolutamente livre, você também será absolutamente responsável. O que é uma literatura de desbunde? O que seria? Exemplos, assim, uma explicação e uns exemplos. Uma literatura do desbunde, conforme as concepções da época, era uma literatura completamente livre de toda a estratificação da atividade literária, de qualquer estratificação nesse sentido. Por exemplo, se você for a uma livraria, tem as seções dos diferentes gêneros. Então, se você vai escrever alguma coisa, você tem que saber que gênero você está escrevendo, né? Se é aquilo ali é ficção ou não ficção, diabo é aquilo. Na literatura do desbunde não tem essas diferenças. Ficção e não ficção não faz sentido. Você escreve uma coisa que é as duas ao mesmo tempo e talvez uma terceira que ninguém saiba o que seja, né? A literatura do desbunde teve origem na literatura da Beat Generation, que foi uma coisa, um movimento, vamos dizer assim, rebelde, ao contrário da contracultura, que foi uma coisa que atingiu todo tipo de jovem da época, da geração, né? E no qual a arte principal foi a música, foi o rock, né? Não foi a literatura. Ao contrário disso, na Beat Generation, a principal arte foi a literatura. A Beat Generation foi, na verdade, um fenômeno de escritores, né? Então, ali começou a literatura do desbunde. E você vê que alguns dos procedimentos daqueles escritores foram muito radicais. A prosa espontânea do Jack Kerouac, né, é um primeiro exemplo disso. Kerouac se inspirou no jazz e no improviso do músico de jazz, em que, em princípio, dentro do número de compassos de uma composição determinada, o solista tem perfeita liberdade melódica. No Brasil, quem que teve, que a gente pode colocar como literatura de desbunde? Por exemplo, um exemplo típico de literatura do desbunde é o Agripino de Paula e o Panamérica, né? E é típico. Um livro inteiramente livre. O que é aquilo?
surrealismo, pô, já está para lá de surrealismo, né? Um negócio inteiramente louco. E para que servia a droga na época da contracultura? Servia para libertar o sujeito dos condicionamentos vigentes na sociedade, né? Quando ele usava, principalmente as drogas alucinógenas, que são drogas que desestruturam um pouco esses condicionamentos. Aliás, o LSD desestrutura bastante, né? Então você vê que você é assim, vive uma vida assim, mas também podia ser assado e viver uma vida assado, né? Uma outra coisa. Então esse elemento de solução, né, dos condicionamentos era muito importante na época, porque realmente os jovens da época eram muito mais reprimidos do que os de hoje em dia. As drogas geraram boa literatura? Olha, as drogas nunca geraram boa literatura, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. As drogas absolutamente não geram boa literatura. Quem gera boa literatura são os seus escritores. A literatura é uma criação humana, então são as pessoas, os caras que geram a boa literatura. Agora, muitos grandes escritores capazes de gerar boa literatura foram chegados a drogas, né? As drogas as mais diferentes possíveis. Essa boa literatura foi gerada, ou talvez em alguns aspectos estimulada pelas drogas, ou em outros até pelo esforço de superar os obstáculos criados por essas mesmas drogas. Eu vou te dar um exemplo bem careta, porque a caretice esquece disso. A droga que mais usada por escritores em todas as partes é o álcool. E isso, não vou dizer que os romances de Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway foram gerados pelo álcool. Absurdo dizer isso. Será que o álcool ajudou ou o álcool atrapalhou e eles tiveram que vencer o álcool para escrever suas obras, né? As duas coisas podem ter acontecido também simultaneamente. Quem melhor escreveu sobre isso foi Norman Mailer. Norman Mailer examinou muito o efeito de drogas na sua própria literatura, né? Então eu me lembro que ele disse que o álcool permitia que o escritor visse como sua mente se movia. Dava exemplo de um lutador de boxe americano que disse que bebia para ver como é que o seu corpo se movia. Então ele tinha que aprender como é que o corpo movia para lutar bem, né, e vencer os adversários. E que um escritor pode usar o álcool para ver como é que a mente se move. Ou a maconha, né, porque eu não creio que, não tem notícia que o Norman Mailer tenha utilizado outras drogas além dessas duas, que são as mais triviais. Uma legal, a outra ilegal, mas igualmente triviais. Então, não sei. Agora, a heroína ajudou ou atrapalhou o William Burroughs? Né? Você não pode saber. Eu desconfio que eu acho que ajudou, né? Agora, William Burroughs gostava de drogas, porque isso depende muito do indivíduo. Tem indivíduos que se afinam bem com drogas, outros não. O desbunde foi incorporado ao mercado? Não, o mercado incorpora simulacros, né? E ele explora esses simulacros. Então não incorporou nada de autêntico do desbunde, mas fez simulacros dele de várias maneiras. Hoje em dia, o que sobrou do desbunde, da contracultura? Olha, o que sobrou da contracultura de bom foi a experiência de certos indivíduos, sabe?
Eu acho que há muitos indivíduos que acreditam a sua experiência na contracultura, o seu amadurecimento, a sua visão de mundo. Eu sou um deles, sabe? Eu acho que foi importante na minha vida a experiência com a contracultura. Nunca quis ser guru de nada, não sou. Não gosto da palavra guru, sabe? Mas tive uma experiência com a contracultura, e incluindo-se até as drogas nisso, né, que fizeram de mim o que eu sou. Então eu respeito essas experiências e acho que muitos indivíduos, como coisa coletiva, como assim, um movimento coletivo, a contracultura não tem mais nenhuma importância, nem tinha na época, na verdade, porque a contracultura não propunha nada para a coletividade. Ela só propunha que você, como indivíduo, caísse fora. Era anti-esquerda e anti-direita? Assim? É.